Fala sucesso, tudo bem com você? Que bom te encontrar, mais um episódio no ar, sempre um bate-papo bem relevante. Antes de apresentar a nossa convidada, quero te convidar, é importante convocar para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber de tudo que acontece. Sempre tem uma dica legal, sempre tem uma informação que faz diferença, motivadora para os empreendedores, aqueles que gostam também das celebridades. E hoje vamos falar de moda, comportamento, falar de história do jornalismo na capital, enfim, muita coisa boa, eu tenho certeza que você vai se amarrar. E eu já começo a nossa conversa fazendo uma pergunta. Quero que você responda e ela também vai responder pra gente. Brasília é uma cidade poderosa. Paula Santana, Brasília também é uma cidade elegante? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Passou um filme aqui na minha cabeça quando eu subi essas escadas, entrei nesse prédio e comecei aqui, né? Tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa, e muito bom estar aqui com você, muito obrigada. Bem-vinda. Um presente para mim. Para nós também. Sim, Brasília é uma cidade elegante. Acho que elegante na alma, até porque herdou muito a essência do JK e da Dona Sara, que eram pessoas que trouxeram o DNA para a cidade, né? Especialmente para os primeiros habitantes que tiveram aqui, os pioneiros, né? Os candangos, e eram pessoas que, além de serem elegantes, também eram muito corajosas, né? Porque largaram suas terras. Sim. E chegaram aqui nesse bando de barro, né? As casas todas daquele jeito, e eles conseguiram fazer grandes coisas aqui, inclusive grandes festas, né? Verdade. E você, para frequentar uma festa com o presidente da época, você tem que ser elegante. Sim, sim. Então, sim, eu acho que Brasília é uma cidade que tem elegância na alma, sobretudo, né? Acho que a elegância tem que vir da alma. Senão você tem estilo, você tem ali, mas acho que essa elegância que faz com que a gente respeite o próximo, respeite a nossa cidade, né? Queira estar sempre ali colaborando para o bem, isso é a elegância que tem na alma. E eu acho que o brasiliense tem. É muito legal ouvir isso de você, porque muitas vezes elegância é associado com... tá por dentro das tendências fashion, de entender o que as pessoas estão usando e tal, mas de fato ser elegante é uma questão de comportamento. Acho que uma palavra que traduz bem elegância é empatia, educação, né? Pensar no outro, né? Eu tenho uma frase que alguém me falou uma vez e ficou, que é bom para quem? E essa frase me marcou. E isso, para mim, é um retrato da elegância, né? Da sororidade, né? Das mulheres com as mulheres, da empatia. O que é empatia? Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do próximo. Exatamente. Então, quando você começa a entender o valor que isso tem e a maneira como isso pode transformar tudo que está à sua volta, o seu mundo muda. E isso eu acho que é o ápice da elegância, sabe? Eu realmente acho que a elegância faz parte da essência da pessoa. Ou ela o ideal é que ela dê um jeito de adquirir, porque a vida vai ficar mais bonita para ela, certamente. Até porque quem está desconectado disso é tão cafona, vamos, né? Usando uma palavra que seria aí o antônimo. É tão feio, né? Não combina mais. Não dá. Depois de uma pandemia dessa aí. Exato. Depois de tudo que a gente passou, agora eu acho que as pessoas precisam sair do discurso, né? Não adianta você ter empatia só na fotinha ali no Instagram. Até a página 2. Eu acho que é uma coisa que você tem que estar... Eu acho que é uma prática, é um exercício, sabe? E muitas vezes para você ter empatia, você precisa da disciplina. Porque se você tiver empatia às 24 horas do seu dia, então você é santo, né? Uhum. E a gente gostaria de ser, mas eu acho que... Somos imperfeitos, né? Somos seres humanos. Mas eu acho que essa é uma busca, requer atenção, e o tempo todo você está ali naquela... Opa, peraí. Uhum. Então, assim... O ideal é que seja bom para todos os envolvidos. E você sabe que eu realmente acredito nisso, tento praticar, e quando eu vejo que isso acontece, as coisas todas fluem num dial, num mood, assim, de muita leveza, e que a maioria das vezes você consegue concretizar aquilo. Porque está todo mundo junto, né? Está todo mundo no mesmo caminho, com a mesma missão. Verdade. Paula, a gente começou falando de elegância, que é um assunto, assim, de fato mais profundo, né? As pessoas às vezes associam essa palavra com futilidade, mas não. Tem uma profundidade aí e a gente conseguiu até, de uma certa maneira, abordar isso. Mas o seu nome também é muito associado com moda, com estilo de vida, etc. Nós nos apaixonamos pela comunicação num período em que a gente tinha que ir atrás da informação e ela muitas vezes estava disponível só no exterior, né? Para se antecipar a tendências. Tal. Hoje, com a história do digital, não. O que acontece lá, acontece aqui na mesma velocidade. Tal. Como é que você faz para acompanhar tudo
tudo isso e para ao mesmo tempo não ficar uma coisa tão frenética a ponto de enlouquecer diante de tanta informação que chega? Olha, as informações são infinitas e diversas, e hoje o mundo não tem mais fronteiras, né? E na pandemia, o segmento da moda, especialmente, que tinha a obrigação de ser disruptivo, de não se abalar e de criar ferramentas novas para que eles pudessem continuar produzindo, eles foram muito agressivos nas plataformas. Então, imediatamente, ali um avanço digital que se esperava entre 3 e 5 anos que acontecesse, eles foram quase que imediatos. Uhum. Então, e isso foi muito bom, de certa maneira, para todos os outros segmentos que começaram a entender a dinâmica e começaram a fazer do mesmo modo. Então, é impossível você acompanhar todos os desfiles, todos os lançamentos. Então, e eles deram muita ênfase no phygital, né? Que era um pouco físico e um pouco digital. Então, os desfiles aconteciam, mas em formato das lives, que foi a explosão foi o maior meio de comunicação de você ainda conseguir, de alguma maneira, ter aquela sensação que você precisa ter se você estivesse presencialmente, porque a compra, o consumo de moda, ele vem da paixão, ele vem do desejo. E você conseguir isso ali com o intermediário, que é uma tela, é muito difícil, né? Uhum. Mas eles conseguiram fazer isso. É muito difícil. Hoje, atualmente, se tiver qualquer representante de moda que diga que acompanha tudo, não é verdade. Até porque são 40 desfiles por season. Por exemplo, começa com Londres, depois começa Nova York, depois vai para Londres, Milão e Paris. Cada um tem o seu direcionamento. Uhum. Então, agora Paris começou há pouco. E eu acompanho, eles mandam o convite, né, pelo seu e-mail, e aí você entra, assiste a live e aquilo ali é o modo como você consegue digerir tudo. E aqui no Brasil, continuam sem as semanas de moda, existe a Casa de Criadores, que é um evento maravilhoso que é um celeiro, e ele acontece 2 vezes por ano. Acho que agora 2 vezes vai voltar, e o São Paulo Fashion Week, que também é um grande empreendimento da moda nacional. Então, esse sim, eles já voltaram, tem essa dinamicidade, mas eu acredito que tudo hoje, ele tem, o digital se transformou no maior elemento de comunicação. Agora, o mais legal de tudo é você ir, tá lá, fazer aquele carão, e aquela cena, fazer, né, aquele ali é o seu momento, o seu show. E hoje, com as mídias sociais, as pessoas já vão todas, né? Chegam aquelas malas que look 1, look 2, look 3. Não sei como elas conseguem. Eu não sou capaz disso. Imagina, cabelo 1, cabelo 2, cabelo 3, make 1, make 2, make 3. É uma loucura, né? É um trampo. É uma função. Eu acho que isso é para os jovens, né? Eu admiro muito os influenciadores e os blogueiros, porque isso aí, quando você vê o produto final ali, você ainda tem aquela audácia de falar, gostei, não gostei, mas você não imagina a função que é fazer tudo acontecer por aquele único álbumzinho, aquele carrosselzinho ali do feed, né? Você falou dos influenciadores, me veio uma pergunta aqui, eu não estava planejando essa pergunta, mas eu vou te fazer. Nós somos da mesma geração, então a gente tinha ali Cindy Crawford, Linda Evangelista, enfim, aquela geração toda ali daquelas modelos. Aí veio a Gisele, enfim, acima delas até, teve um destaque ainda maior. E agora a gente tem os influenciadores. A chegada desse pessoal, que acaba sendo, assim, os maiores... Eles que estão ditando, por assim dizer, um pouco do comportamento. Trouxe algum incômodo para quem já estava na moda há mais tempo? Como é que foi para ajustar essa galera? Claro que sim. Imagina, chega aquelas meninas lá, a gente estuda moda a vida inteira. Lê todos os livros em todos os dialetos possíveis e imaginários. E aí, você necessariamente, você pode ser bem vestido, mas necessariamente você não é lindo, magro, né? Perfeito. E no começo, sim. Quem disser que não é verdade, tá? Mentira. Porque foi um incômodo. E aí, de repente, a gente tinha lá nas semanas de moda
as primeiras filas reservadas para os jornalistas, os editores, os artistas da televisão. As Annas Winters da vida, tal. Os cantores. Eram as pessoas importantes eram outras. Uhum. E chega um dia lá, isso aconteceu comigo, chega um dia lá, recebia, ué, tô na fila B? Como assim tô na fila B? Aí já bota a mão na cintura, né? O que aconteceu? Tipo assim, quem tá na A? Como eu estou na fila B? Eu frequento isso aqui há não sei quantos anos. E aí, quem estava lá? As influenciadoras, que na época eram chamadas de blogueiras. Uhum. Que inclusive já não estão tão mais na onda, já veio uma outra geração. Já né? tem uma outra geração, que não são mais influencers, são Instagrammers. Isso. Aí vai evoluindo, né? Daqui a pouco TikTokers. Os TikTokers, YouTubers. Então, foi sim. Mas depois a gente entendeu a importância delas. Porque não tem jeito. As mídias sociais, elas são um caminho sem volta. Uhum. Né? Eu não acredito que... Claro, eu acredito que algo vai acontecer, um desdobramento disso, como acontece com toda a tecnologia. Mas talvez até o modo dela ser usada e consumida. Uhum. Acredito um pouco nisso. Pelo o nível de piração que Sim. a gente está entrando. Exato. Né? Mas... E essa é a palavra, né? Piração, né? Totalmente. Em todos os sentidos, né? Em todos os aspectos está ficando inviável. Inviável você administrar... Acompanhar. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente essa loucura que é o ambiente digital. O ambiente digital, especialmente as mídias sociais. Então, hoje elas são fundamentais, porque, de uma certa maneira, o que eu vejo? Que antigamente a gente tinha personalidades e hoje nós temos celebridades. Houve uma troca aí de valores. Uhum. E, então, se antigamente eu precisava da Gisele para vestir uma roupa e vender, sei lá, milhões... Hoje eu preciso de uma influenciadora. Uhum. E ela é muito mais assertiva do que a Gisele, apesar de tudo. Você entende isso? Então, porque é na hora, em tempo real, e porque uma coisa é você ter a Gisele na plataforma, ou ter a Gisele na passarela, ou num outdoor. Uhum. Então, é aquilo que eu falei, do desejo, o desejo é impulso, né? Uhum. A outra coisa é você ter a influenciadora, que você tem um compre aqui, e você, na hora, você já compra a roupa, e ela tá linda, né? Uhum. Ela tá linda. Elas são lindas. E se elas não forem tão bonitas assim, elas podem ficar, porque existem 1001 recursos, né? Exato. Então... E passam, por um outro lado, né, uma imagem de mais acessíveis também, pelo fato das pessoas acompanharem o dia a dia delas, né? No começo, as pessoas estavam querendo isso, porque era todo mundo muito inacessível. Ninguém chegava perto de uma modelo, ninguém chegava perto de um artista, ninguém chegava perto de um cantor. E a primeira conexão foi essa, porque as pessoas se conectam com pessoas, para depois chegarem até as coisas, né? E elas eram isso, elas eram... Né? O que é um blog? É um diário. Elas eram um livro aberto. Então, quando as marcas começaram a entender isso, foi explosivo. Hoje se busca agora o que se chama de nano-influenciadores. São pessoas que têm até 10 mil seguidores. Mas que são super assertivas. Nichadas. Né? Que elas só vestem, elas só falam e elas só lidam com a verdade delas. Então, se elas só usam uma roupa, uma camisaria nesses tons de bege, elas não vão vender uma camisaria nos tons de roxo. Entendeu? Nicho do nicho mesmo. É o nicho do nicho, porque é esse que está vendendo agora. A pandemia tornou todo mundo muito celular, né? As pessoas estão em suas células, em seus nichos, e isso fez com que esse mercado digital se reconfigurasse. Mas é inegável que elas são as novas angels da Victoria's Secret. São elas agora. Paulo, se me permitir, vamos trazer a nossa conversa para a realidade, para a minha realidade, para a realidade de quem está assistindo a gente também, que é o seguinte, a gente muitas vezes precisa fazer escolhas, não dá para encher o guarda-roupa de tudo, até porque as coisas estão muito caras, né? E muitas vezes esse tipo de influência que as redes sociais trazem não ajudam muito nesse sentido, porque nem tudo que fica bem para a influenciadora que tem esse biotipo que você falou vai servir para todo mundo. O que fazer para não errar?
Por exemplo, onde vai a minha pergunta? Esses dias a gente teve esse velório, que o mundo inteiro acompanhou. Da família real. Falando do que me interessa, do ponto de vista da moda, eu vi os príncipes e o rei usando ternos que provavelmente JK usaria e que provavelmente antes de JK se usaria e que vai se usar daqui 50 anos também, provavelmente. Ou seja, o clássico sempre funciona, uma camisa branca, uma calça preta, é mais ou menos por aí? Eu acho. Hoje você tem todos os tipos de oferta e de possibilidades. Tem uma camiseta branca, normal, feita em países asiáticos, que custa R$ 9,99. E você tem uma camiseta importada, feita só por pessoas, por profissionais registrados. Quase artesanal ali o processo. Um produto feito artesanal nesse aspecto de que você faz em série, o outro você faz com grande volume, mas são pessoas, aí a gente fala até de dignidade humana, né, de emprego. E que custa R$ 1.000. Então, você tem uma de 10 e você tem uma de 1.000. Obviamente, não é a mesma matéria-prima. Obviamente, as mãos que tecem são outras, com outra qualidade. Além, claro, de ter todo o valor de marketing agregado da marca. Então, isso aí sempre vai existir. Eu gosto muito de ressaltar que, se você tem uma camiseta, você fala assim, nossa, que máximo, comprei essa camiseta baratíssima, R$ 10. Não tem nada de R$ 10, né? Acho que nem pão custa mais R$ 10. Mas, comprei uma camiseta baratíssima de R$ 10. Naquela, ai, nossa, estou me dando super bem. Eu gosto sempre de trazer essa reflexão. Gente, você está se dando super bem, mas pensa bem, se uma camiseta custa 10 e a outra pode custar até R$ 1.000, alguém nessa cadeia está perdendo. E quem é? É aquela pessoa lá que é escravizada, que tem um trabalho, que trabalha no subsolo, no sótão. Subemprego. Um subemprego, sem janela, 16 horas por dia, para produzir essa camiseta tão barata assim. E, obviamente, com produtos que não são bons. Então, voltando, o clássico, ele é eterno. E eu acho que hoje, isso sempre aconteceu, mas eu acho que hoje o mundo está em busca de bens duradouros. As pessoas estão procurando alicerces. Né? Elas querem se sentir seguras no que onde elas vão morar, no que elas vestem, com que elas vão se relacionar. A gente está buscando isso de volta. Então, na década de 80, veio aquela explosão do consumo, né, dos shoppings, aquela loucura toda de ganhar muito dinheiro, que a gente vê aquelas loucuras lá de Nova York, Wall Street e tudo. Então, aquilo ali era ter. Era o excesso. Depois a gente veio ali na década de 90, entrando no ano 2000, aquele minimalismo da Kate Moss, aquela coisa meio assim, desmaiada, calça jeans e camiseta, mas coisas de boa qualidade. Foi quando a gente imprimiu ali um pouco o que a gente chamava de high-low, né? O high e o low. Então, você tem uma peça, você está com uma camiseta barata, uma camiseta de algodão branca, mas com uma calça chiquérrima, uma bolsa maravilhosa. E aí veio vindo assim. E aí depois, quando a gente entra no ano 2000, começou um pouco essa convergência do que necessariamente eu preciso ter no meu guarda-roupa. É claro que a moda precisa desse fôlego, dessa renovação, desse êxtase, dessa euforia para vender. A moda vive disso. Mas eu acho que um bom guarda-roupa é um guarda-roupa clássico. Você, para ter qualquer tipo de estampa, qualquer tipo de cor, de padronagem, você tem que já ter ali reservado o cantinho do clássico. É como se fosse o pré-primário, entendeu? Então, você tem que ter o seu look preto e branco, você tem que ter o seu bom cachemir, você tem que ter um bom casaco, uma boa bolsa, um bom sapato. E você viu ali aquilo. E o que é mais genial que eu acho da moda é que você viu que estavam todos eles dentro da mesma forma, por exemplo, as mulheres todas de vestido, todas, né? Elas estavam trajando o mesmo código, mas completamente diferente. Porque, aí eu volto lá na elegância,
porque aí é a hora que a sua essência se manifesta dentro de um produto que é uma roupa. E quando você fala da questão do preço, que de repente um é barato demais, o outro tem um preço completamente diferente, a gente de repente pode entender também que tem a questão de como isso vai ficar no seu corpo, né? Porque falando, por exemplo, no caso da família real, há também, inegavelmente, um corte muito bem feito, né? Então, que também funciona. Então, às vezes, também, quando sai uma coisa muito... A pessoa escolhe por algo, assim, muito, muito barato, aquilo não vai cair bem, porque também não é feito para se usar, é feito só para vender. E muitas vezes as pessoas, a gente esquece quem a gente é, e aí você se olha, fala assim, nossa, que vestido lindo, eu amei. Aí você se projeta naquela pessoa. E aí, quando você vê, não é nada favorece, disso. Às né? vezes não é nem o seu estilo, né? Nem te cai bem. Eu acho que para quem quer se vestir bem, a primeira coisa é você se conhecer. Então, quem sou eu? O que eu posso, o que eu não posso? Qual é o meu ambiente? E o que me cabe dentro do meu bom senso, né? E depois dentro do seu bolso, obviamente. Então, aí você consegue construir uma narrativa que faça sentido tanto para o que você quer, quanto para o que você pode, dentro do que deve, que é a ocasião. Então, eu acho assim, eu, por exemplo, eu não tenho muitas roupas, mas as minhas roupas são todas boas e elas duram. Agora, como você falou, o terno vai durar a vida inteira. O terno, ali, aquele modelo, ele vai durar a vida toda, como um vestido, uma saia, vai durar a vida toda. Mas a modelagem, ela vai mudar. Então, por exemplo, antigamente os ternos eram mais frouxos, né? Mais longe do corpo. Os botões, já foi jaquetão, depois, né? 4 botões, já foi 3 botões. Que já está voltando de novo. Voltou, agora 2. Então, assim, isso para quem gosta de moda, isso requer atenção. Então, por isso que é melhor você ter boas coisas que durem e, obviamente, quando você começar a ver as pessoas ali, né, um vestido diferente, é preto, mas ele tem um corte diferente, você sente, né? Você fala assim, nossa, como essa mulher está moderna. Quando você vê, você fala... Agora, por exemplo, quando a gente começou a ver os anos 90, há um tempo atrás, de volta, aquela coisa das ombreiras, do jaquetão na mulher, a mulher ficando voltando meio masculina, deixou de ser piriguete e começou a usar as roupas mais longas. O over, né? Quando você olha assim, fala, nossa, como ela está diferente, mas ela está linda. Aí, é claro que você vai querer uma coisa parecida com a dela, e aí tudo aquilo, né, é o tal do inconsciente coletivo que gera a tal da tendência. Então, eu acho que o clássico, sim, ele tem uma vida longa, mas ele precisa de ser não reciclado. É eterno, né? Ele pode ser eterno do ponto de vista até do conceito, né? Exatamente. Mas ele, obviamente, a moda vai provocar essas pequenas transformações para ela continuar tendo essa sobrevida, porque roupa hoje, vamos combinar, que está fora da realidade, né? Exato. Tá muito caro. Hoje, se você tem ali se você tem prioridade dentro do seu orçamento, a roupa acaba ficando... Ela nunca é a última, porque a gente não consegue. Mas você tem que conter atualmente muitos impulsos, porque é uma matéria-prima cara quando você se propõe a comprar uma coisa boa. Brasília produz moda de qualidade? Brasília sempre produziu, mas é um mercado que luta bastante. Então, Brasília é um polo de consumo. Isso sempre foi, a vida inteira. Desde das costureiras, das lojinhas de costura, até as comerciais dos comércios locais, desembocando nos shoppings. Então, Brasília é um polo de consumo violentíssimo para todas as esferas, todos os nichos. Todo mundo quer, de fora, tem um olhar voltado aqui para Brasília. É impressionante como o brasiliense consome. Agora, produzir aqui em Brasília, aí não é que seja um problema, é uma dificuldade. Então, os comerciantes, os lojistas, os designers, eles têm muita dificuldade em manter o seu negócio. Na década de 90 teve o polo de moda, lá no Guará, mas você chega no polo de moda hoje, eu fui lá um tempo atrás,
não é mais um polo de moda, ele é um monte de coisa e de moda também. Então, lá tem mini fábricas, isso existe. Mas eu acho que Brasília tem um potencial muito maior, mas é uma cadeia. Sim. Aí você tem que ter uma escola, boas escolas de moda, você tem que ter bons profissionais, cursos técnicos, que o Senac, por exemplo, tem vários cursos muito bons. Então, assim, hoje eu digo que a área de beleza é uma área muito mais expansiva, no sentido da receptividade, né, da troca do brasiliense com o produto, do que a moda. Todos os lojistas que atuam com a área de moda aqui em Brasília, que eu conheço, e são muitos, eles são pessoas extremamente vencedoras, vivem do seu negócio, mas é uma luta, não é fácil. Agora, vamos considerar que Brasília é jovem, tem 60 anos, então tem uma longa jornada aí pela frente, né? Sim. Haja visto o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que é onde está concentrado o polo. E se tem um público que consome, tem um potencial para desenvolver isso, né? O que eu acho é que precisa de pessoas, não de pessoas, de instituições, de órgãos, projetos que capacitem pessoas, para que essas pessoas possam trabalhar, sabe, uma cadeia? Eu acho que precisa organizar. Criar toda a engrenagem. Criar a engrenagem e organizar essa cadeia. E, óbvio, tem incentivo, né? Então, colocar a moda, seja em que item for, ou de turismo, ou de cultura, onde for, mas encaixar a moda em alguma dessas pastas e, efetivamente, trazer o incentivo. Agora, o que tem muito aqui em Brasília e que tem um trabalho genial, fantástico, maravilhoso, emocionante, é o artesanato. É mesmo? As artesãs aqui de Brasília fazem peças riquíssimas, que impressionam pessoas de fora, de outros estados e de fora também do país. E a maioria delas são pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade, que aí tem uma instituição, alguma entidade por trás que vem incentivando muito mais, fomentando o sustento da família, do que e aí sim, consequentemente, trazendo um emprego, do que necessariamente como um produto, querendo transformá-la numa peça da engrenagem de moda. Mas o trabalho de artesanato que é feito aqui em Brasília, de capacitação de mulheres que têm o dom das mãos, é fantástico. Caramba. Vamos divulgar, temos que divulgar isso. Temos. Paula, vamos brincar. Podemos? Podemos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Pessoa mais elegante dos últimos 30 anos, na sua opinião? Ai, Jesus, pegadinha, hein? Pegadinha. Eu tenho que pensar bastante, mas eu vou falar duas que eu gosto, tá? E elas são mais velhas. É porque os nossos ídolos tendem a ser mais velhos, né? Aqui no Brasil ainda é a Constância Pascolato, porque aquela mulher é genial. Ela é. Pelo simples motivo, ela é de uma humildade. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Eu Sim. convivi muito com ela. Eu me encontrei com ela uma vez, mas assim, é muito marcante. Ela é marcante. E ela é completamente atemporal, clássica, eterna, ao mesmo tempo de uma modernidade. Sim. Então, eu acho que hoje a Constanza é a mulher que ainda assim nos representa em todos os aspectos de estilo, elegância e moda. E falando ali de um contexto, eu gosto de mulheres que se fazem eternas, porque elas precisam servir de referência para gerações. Porque hoje as meninas são lindíssimas, né? Mas o que elas trazem dentro dela? Que referência fica, né? Que conteúdo elas têm? Né? Como diz o Tony Garrido, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Exatamente. Né? E essa geração hoje, elas estão com essa mania de querer começar do jeito que a gente está terminando, né? Então, eu acho que o contexto histórico vale muito. Então, uma mulher que eu acho que é um ícone de moda, apesar de não ser da moda, eu diria a Sofia Loren. Sim. Porque você pode reparar, essa mulher, ela continua, ela é clássica. Muito. Mas ela é de uma sensualidade e ela é uma mulher, ela e a Constância, porque elas têm o domínio sobre a roupa. Sim. E não ao contrário. Então isso para mim e é tudo genial. no limite, né? No limite. Eu diria elas duas, mas porque você me pegou de... Mas é o que está no meu coração, Não, mas né? a brincadeira é essa, a primeira então tá coisa que vem à valendo. mente. Ótimo. Você falou da Constanza, uma vez eu escutei ela falando um negócio que eu acho muito interessante e vai fazer a nossa pergunta agora. Ela disse que
peça de roupa mais democrática que existe, pelo menos na época que ela disse essa palavra, ela usou que ela falou dessa peça, ela falou exatamente assim: a peça mais democrática que existe é a calça saruel, porque fica ruim para todo mundo. Adorei. Porque ela é feia, né? Ela é feia pra todo mundo. Qual que é a coisa mais feia, mais cafona que a moda já inventou? Calça saruel, pochete, qual que é? Vamos brincar. Ou outra coisa que eu não me lembrei. Eu sou dos anos... Eu fui adolescente nos anos 80. E eu, nos anos 80, eu fui a pessoa mais horrorosa que Mas existiu a década de 80 na face da Terra. Eu era muito feia. Duvido. Não, gente, medo de mim nos anos 80. Mas a gente era aquilo, a gente era natural, não existia nada, né? Absolutamente nada. Né? Que nem a Madonna, o dente era separado ficava. Sim. Você não fazia o que? Não existia tecnologia. Então... tem coisas dos anos 80, como as cores, aquela história toda que eu curto. Mas o que me marcou para ruim, assim, que eu não uso, hoje eu não usaria, apesar de ter voltado, é ombreira. Ombreira eu não curto. Não, parecia futebol americano, né? É feio, né? Não é? Horrível. Porque a calça saruel, a clochá, não sei o quê, você até encara que você brinca. Agora você bota aquele negócio, mulher não tem que querer ser homem, gente, mulher é mulher. Aí você bota aquele negócio aqui, eu não gosto. Então, ombreira eu não usaria. Você lembra da saia balonê? Demais! Tive várias, eu vou te dizer, a minha tinha 2 camadas, uma rosa e uma azul. Porque, imagina, não bastava ser balonê, tinha que ser rosa com azul. Para ir para danceteria. Né? Do Exército, do Clube do Exército. Então eu vou na ombreira. Realmente, Marco. E assim, todo mundo usou, né? Todo mundo. E eu lembro que na minha casa, a minha mãe, as roupas, as ombreiras, para você ter uma peça com uma ombreira embutida, imagina, era um luxo, né? Só Saint Laurent teria. E aí, a minha mãe comprava um monte de espuma na pioneira da borracha, cortava meio que num formato meio piramidal, assim, e deixava tudo assim, porque eram 4 mulheres na casa, né? Aí deixava tudo assim, então a gente tinha uma como é que fala? Uma gavetinha de ombreira. De ombreira. Aí você pegava a ombreira, botava embaixo do sutiã, botava um alfinete aqui e achava-se poderosa, né? Você achava ali o Que o máximo, chique que ela tá. chiquérrima. Não, fora o cabelo, né, gente? Cabelo, eu tinha que dormir de touca. Porque sabe o que é touca? Sim. Que você roda para um lado, roda para o Sim. outro. Aí antes Eu tenho irmã, eu tenho mãe, Então, enfim. pronto. Foi Aí, daí que eu tirei menino, todas essas informações. Ele tá A Maju já é uma geração mais recente, a minha esposa, mas minha mãe e minha irmã passaram por tudo isso. Né? E aí eu tinha que acordar mais cedo para rodar a touca antes de ir para o colégio. Tipo, Eu umas lembro 5 disso. horas da manhã, minha mãe me acordava, eu tirava meia calça da cabeça, rodava a touca, e aí, não sei, um lado nelado e um lado liso, né? Mas coisas dos anos 80, né, gente? Esses dias uma dessas influenciadoras, que agora é atriz também e tal, a Jade, falou sobre repetir roupa, que ela acha muito cafona repetir roupa e tal. Por esse critério da Jade, eu acho que eu sou a pessoa mais cafona, porque eu repito muito roupa e tal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, ela ela acha cafona porque ela ganha todas. Se ela tivesse que comprar, ela jamais diria isso. Né? Que bom que ela ganha todas, né? Eu fico feliz por ela que conseguiu esse mérito. Eu também adoraria que meu guarda-roupa fosse todo doado, mas não é. Então, eu acho que ela não fica bem ela dizer isso, porque isso não é uma realidade de ninguém, nem de quem tem dinheiro, nem quem não tem. Então, mas, claro, ela é uma personagem, é uma menina jovem, então tá tudo, a realidade dela, né? Tá tudo certo, mas isso não existe. Não, isso não existe até porque ninguém. Tem tanta coisa tão boa de usar muito, né? Que a gente usa até acabar, a Rainha né? Elizabeth, pelo amor de Deus, ela repetia a roupa, a bolsa dela era a mesma. Então, assim, ela podia ter várias iguais, mas ela não tinha essa preocupação. A própria Kate também tem um monte de eventos importantes que ela usa a mesma roupa. Direto, eu acho que essas são as referências, entende? Então, assim, eu volto a dizer, eu invisto num guarda-roupa menor,
mas onde você pode, em todos os aspectos, se sentir seguro que você está vestindo um bom corte, de que você está atendendo toda uma cadeia, do começo ao fim. E, gente, vamos lá. Vamos aqui. Se você quiser não repetir a roupa na foto do Instagram, é possível, você vai ter um pouco mais de trabalho. Isso eu faço. Aprendi com as embaixatrizes muitos anos atrás, na minha época de colunismo social, que eu saía bastante. E aí eu ficava desesperada. Falava, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Tanta roupa, tanto evento. Aí elas me ensinaram que você, dentro do espectro que você vai atuar, por exemplo, em festas onde você vai ter as mesmas pessoas. Você usou aquela roupa. Eu usei aquela roupa com o Arthur naquela data tal. Aí, numa arara, numa parte separada do seu guarda-roupa, você marca a data. E aí, quando você for numa festa de novo, essas não vai. Entendi. Aí você vai rodando os seus looks de acordo com os nichos que você frequenta. Legal. E isso, vou te falar... Funciona. Nossa, me salvou a vida inteira. Processo, tem que ter um processo. Eu saio todo dia, você acha o quê? Sim. Então, e sempre assim, fotografada, sempre... Mas agora é óbvio que o Instagram ou o TikTok, seja lá que plataforma for, ele é um elemento de preocupação. Realmente as pessoas se preocupam. Eu me preocupo. Falo assim, hoje eu botei essa blusa aqui. Aí eu falei assim, gente, qual foi a última vez que eu usei essa blusa? É óbvio que existe essa preocupação, mas isso não pode te dominar e muito menos você se preocupar em repetir roupa. Gente, por favor, repita a roupa, né? Tá? Por favor. Depende. Depende, né? Vou jogar aqui uma pimenta. Posso? Pode. Ai. Tem algumas peças que às vezes essas influenciadoras usam que é melhor não repetir mesmo. Aí vem a tal da verdade, né? Aí não repete mesmo, lembra não. daquela brincadeira, verdade ou consequência? Né? Tem gente que faz a opção pela consequência, né? Então, assim, agora você sabe que tem pra tudo, tem né, pra gente? Tudo. As pessoas têm ali, não existe mais ali não existe um estilo definido, existe quem você quer ser, né? Sim. Hoje você pode ser quem você quiser. Outro dia eu estava vendo as pessoas lá no Coachella, né? Aquele festival. Eu fiquei louca quando eu vi aquilo. Falei, gente do céu, elas estão todas transfiguradas. Totalmente. Eu não acreditei. Aí eu falo, como é que você chega lá? E o excesso de bagagem que você paga? Porque cada dia uma bota que é desse tamanho, do tamanho da perna da Ana Hickman, Sim. né? Enorme. Fora os metais que vão naquela bota, depois tem a cabeça, porque daqui para cá você está nua, mas nas extremidades você está completamente montada, né? Então, milhões assim, de biquínis tem que levar para compor ali então também. Então assim, é cada um na sua vibe, na sua loucura. E não é confortável, né? Não é. Poxa, gente que gosta de música, já foi nesses eventos, não dá. Você não vai curtir, né? A foto vai ficar interessante, mas não dá para curtir. O problema todo é o seguinte, as pessoas, elas estão muito mais focadas em como elas vão... no personagem que elas vão ser quando elas estiverem fazendo seus posts, do que necessariamente curtir uma vibe que é o que, né, eu acho que a nossa geração curtia muito. E eu acho que tá tudo bem, só que quem segue precisa fazer esse filtro, né? Não achar que aquela é a vida real, porque não dá para ser daquele jeito. A gente cai naquela crise de ansiedade que a gente falou bem no começo, porque as pessoas estão muito pirando em cima disso, e o que é pior, levando essa ansiedade para um nível que culmina num processo depressivo, porque além dela saber que no fundo, possivelmente ela jamais será aquilo, terá aquilo, eles não sabem mais lidar com o tempo. Então é só um instante e é só tudo pode acabar a qualquer momento. Isso é como muito um ruim. Story, né, que se apaga, como modo temporário, que a sua mensagem desaparece. Então você lidar com essa possibilidade de não ser nada a qualquer momento, e sabendo que você a chance de você ser alguma coisa é muito pequena, então, ainda mais para esses adolescentes, isso aí é um fator um fator de nível master de preocupação para os pais, né? Então, assim, por isso que eu digo, alguma coisa deve estar sendo preparada por Deus para que isso seja transformado. Que eu não acredito que vai acabar. Mas que, não sei, porque isso...
Na verdade, é a gente que faz isso, né? Isso não é culpa de ninguém. Não existe erro, existe só o resultado. E o resultado a gente está vendo aí. Agora, o que vem a seguir, eu realmente não sei, mas seria muito bom se as pessoas tivessem clareza e lucidez para saber se relacionar com essas coisas que não são reais. Paula, a gente convive com você, te acompanha e tal, mas vamos deixar aqui as tuas redes sociais, onde é que a gente te vê. É muito importante para a galera que está em casa, de repente, poder ter aquele contato contigo. Eu uso mais o Instagram. Eu não consegui entrar no TikTok, porque realmente eu acho que não é um ambiente que eu me adaptaria. Nem sei se é um erro ou não, mas lá na frente a gente vai ver, mas obviamente eu sou uma pessoa que precisa das redes para se relacionar, né? E eu sou uma pessoa que precisa ser vista. Faz parte do nosso trabalho, né? Isso aí a gente não tem como negar. Então, o meu Instagram é Paula Santa. Eu tenho o Instagram do GPS, né? GPS Lifetime. Lá eu assino uma coluna que já foi social, mas hoje ela é mais de comportamento, né? Hoje não fica bem você ficar cutucando a vida dos outros, né? Isso já está meio fora, mas é lá que eu me comunico com a minha audiência e com os meus leitores. O site, a revista, o nosso canal no YouTube. Que é um sucesso. A revista trimestral, já tem 11 anos. O site gpslifetime.com.br e o GPS TV no YouTube. Como é que foi essa virada? Preciso agora ter a minha história, a minha revista, o meu canal. Como é que foi isso para você? Na verdade, foi assim um susto, né? Tipo, acorda Brasil. Eu trabalhei no Correio muitos anos, né? Comecei no Correio Brasiliense como estagiária em 96. Fiquei no Correio até 2001. Em 2001 recebi um convite do Jornal de Brasília. No Correio eu me formei, né? Foi a minha história, a minha raiz veio do Correio Brasiliense. O que eu sei de jornalismo, eu aprendi dentro do Correio Brasiliense, nessa época áurea, que era o jornal impresso. Então, eu fui convidada, e lá eu cuidava do que chamava de novos conteúdos, moda, beleza, decoração, gastronomia, essa loucura toda que hoje domina o mundo. Fui para o Jornal de Brasília, a convite para assumir a coluna social, e ali foi um momento de muita notoriedade. Eu cresci muito profissionalmente lá, eu tinha muita autonomia e realmente assumi o desafio, porque ser colunista social é um flash todos os dias, né? E é um trabalho que te exige muito, é muito desafiador. E fiquei lá no Jornal de Brasília 10 anos. Porque quem acompanha acha que é sua festa, tal, etc. E não é isso, né? Tem mais coisa. Não é nada disso, na verdade. Claro que você está na festa. Faz parte. Lá é um elemento, né? É lá que você constrói o seu relacionamento para conseguir a sua informação, né? Porque lembrando que colunismo social, as suas notas têm que ser essencialmente suas, e é o que a gente chama de furo, né? Então, são mini matérias que você faz todos os dias enlouquecidamente. Então, sua rede de contatos tem que ser muito grande. Então, ali eu fiz minha rede de Imagino contatos. que o nível também de assédio, as pessoas assim desejando de alguma maneira que você desse algum tipo de destaque, está muito grande, né? Muito. Eu sempre fui muito assediada, mas eu tenho meu lado goiano e eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu todo dia volto para os meus boletos. Desce, Xuxa, desce da nave. Então eu tenho isso. E eu sempre quis ser muito assim, porque é muito fácil você ir para um lugar muito, muito bacana, mas que não é o seu lugar. Então eu sempre soube me colocar. Eu sou uma jornalista que uso esse instrumento dentro deste cenário e ponto. E como é que era lidar com a frustração ou o deslumbramento das pessoas? Porque eu imagino assim, você faz um negócio muito legal do ponto de vista jornalístico, tá perfeito, tá? E a pessoa fala assim, mas eu queria mais, não falou aquilo, tal. Deve rolar isso também, né? Não, eu já passei por tudo, né? No começo, eu acho divertido porque, ao mesmo divertido, é contemplativo, porque é a vaidade das pessoas. Conhece o ser humano ali? Todo mundo é vaidoso, mas assim, tem umas que são do extremo, né? Então, assim, às vezes fala assim, nossa, você não me publicou. Aí eu falo, é verdade. Aí eu falo, mas você estava de olho fechado.
Tem que ser rápida, você não pode magoar a pessoa. E não dá pra botar uma foto feia dela. E não dá pra botar todo mundo também, né? Dá. Então, assim, na verdade, e eu tenho, à medida que fui amadurecendo, eu tenho uma caminhada em Deus, assim, que foi se tornando mais robusta, então você vai fazendo aquilo da empatia que a gente falou. Então eu fui me preocupando de alguma maneira em não deixar as pessoas tristes, porque para elas é muito importante este momento. E que bom, porque é por isso que eu existo, né? Então é um ciclo. E o contrário também é muito legal, né? De repente uma pessoa que fica super feliz, que de alguma maneira se sente homenageada. Isso é muito legal, né? Aí manda um chocolate. Eu nunca ganhei um carro, não ganhei nada disso, tá né? em tempo ainda, mas viu? Chocolate, flores, eu ganho muito. E eu acho maravilhoso. É muito legal. Porque eu me sinto amada, né? E isso a gente precisa, né? A gente precisa se sentir validado. E mostra a relevância, né? A importância. Olha, me falaram que eu estava na tua coluna e a pessoa chegar feliz é muito legal, né? Eu tava no evento ontem, e aí lotado, um mar de mulheres. E aí, nesse evento, tinha uma outra que falou assim, nossa, eu vim toda arrumada, porque vai que o GPS está aqui e me fotografa. Que legal. E ela estava atrás de mim, né? E aí eu olhei para ela e falei assim, aí fui lá na minha fotógrafa e falei assim, fotografa aqui essa moça. Ela vai sair, eu não conhecia ela, né? Sim. Para ela sair no GPS. Então, assim, isso é um trabalho, sim, né? Sim. É uma forma de... Hoje eu procuro ser carinhosa com as pessoas. Eu já fui malvadinha. Mas hoje eu não sou mais. Não vai. Eu já fui malvadinha. É mesmo? Mas eu acho que faz parte do processo também, né? Da época. Paula, falando em malvadinha, você falou aí do pessoal, né? Que quer muito aparecer na coluna e tal, mas acontece também de repente no outro dia alguém ligar, mandar uma mensagem tipo assim, Paulo, olha, se der pra não publicar, porque direto. Eu não tava lá. Acontece. Olha, nessa festa você me viu lá, mas eu não tava. Acontece isso também? Não, muito não, mas é frequente e é natural e eu tiro. Hoje eu tiro, porque na época de jornal... Mas já aconteceu de não dar tempo de ir aparecer, uma pessoa que não queria aparecer? Acontece? No jornal? Já aconteceu? Já aconteceu, mas assim... E nomes errados, assim, do tipo... Direto. Da vice ao invés da que tá no mandato? Já fiz. Gente, todo tipo de gafe que você puder imaginar, eu já fiz. Porque ainda mais no impresso, não tem jeito, Não muda, né? Não depois que roda, já é. Eu já matei muita gente, sem querer. Mas é porque... Não, quem falar que nunca fez isso também não é. Não, demais. E sabe outra coisa também que é muito difícil? Tenho certeza que com você acontece muito, que é o seguinte, as pessoas te conhecem e elas acham que você também conhece o que lembra. Esse é um drama. E, gente, vou ser sincero, eu sou péssimo com nome, mas quando você tá pressionado, é aí que o nome não vem. Não. E quando você conhece uma pessoa, você fala 2 horas com ela e você não usa o nome dela, mas quando você não conhece, parece que fica coçando assim. Não, e sabe o que é o pior que eu acho? Que é isso aí, vamos fazer uma regrinha aqui. Jamais perguntar, você lembra de mim? É muito ruim. Gente, você não pode fazer com ninguém. Não. Com ninguém. É claro que se ela lembrar, ela vai dizer que lembra, e se ela não lembrar, ela vai falar que lembra mesmo assim. Exato. Aí eu falo, claro que lembro, menina, você tá tão bem. Mas assim, isso acontece direto. Eu nunca tive uma memória de elefante que fala? Eu nunca tive. Isso aí é a minha vida inteira. Eu tenho que ser lembrada da data dos aniversários, e aí o tempo vai passando, seu HD vai ficando cheio também. E nomes, né? Muito difícil. É muita gente. Então isso existe, mas eu tenho assim, teve uma época da minha vida, quando eu era mais afetada, que eu andava só de óculos escuros. Porque, né? Mas é aquela época da afetação, assim, sabe? Mesmo, Paula? Porque né, coisa de moda, então você botava que nem Cristina Franco, né? Só andava de óculos escuros. Cristina Franco tem gente que não sabe quem é, uma grande editora de moda. Marcou uma época, né? Marcou uma época. E eu lembro da coluna dela no jornal hoje, né? Sábado.
Depois vinha a Ilha da Fantasia. Tatu. Não saía de casa. Você que está assistindo a gente pela internet não sabe, mas quem está assistindo na TV sabe. Então, eu fazia isso. Hoje que eu já estou assim, né, uma senhorinha de idade, aí eu falo, menina, eu tô sem óculos. Aí você vai criando situações para não deixar a pessoa magoada, né? Eu tenho essa preocupação. E eu sou muito natural, eu trato todo mundo super bem, eu tô sempre ali, eu sou afetiva com as pessoas, porque para mim é um gesto de amor delas para mim, né? Então, se elas se sentem íntimas de mim, significa que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Uhum. E você está com elas todos os dias, né? Todos os dias. Cria uma afinidade, cria né? um relacionamento. É teu público, né? Exatamente. Mas eu vou dizer aqui dos bastidores, a Paula realmente é assim, chegou, conversou com todo mundo aqui, super expansiva, deu atenção para todo mundo, isso é muito legal, isso é muito chique, isso é muito elegante. Tenho certeza que você gostou dessa conversa. Poderíamos ficar aqui a tarde inteira, mas são tantos coquetéis, tantas festas, recepções. Daqui a pouco tem o chá das 5 e tal, ela não pode ficar aqui com... O chazinho das 5, né? Obrigado. Esse é imperdível. Esse é imperdível. Querido, muito obrigada. Obrigado, viu? Foi excelente. E vou te contar, esse foi meu primeiro podcast. Mesmo? Uhum. Aqui, eu vou apertar a palminha. Dei palmas. Pode me chamar quantas vezes você quiser, que eu adorei essa dinâmica, assim, né? É meio vintage isso, não é? Né? É bate-papo, né? Bate-papo, adorei. A gente vai chamar mais vezes, já fica combinado para você falar mais da sua carreira, dos bastidores de Brasília, as festas de Brasília. Tem tanta coisa que a gente pode falar, é um tricô aqui eterno. E vamos fazer uma outra coisa também que a gente nunca fez, ô Paulinha, se a Paula topar, uma hora a gente também traz um convidado e entrevista, nós dois vamos entrevistar a pessoa, de repente um amigo dela, um conhecido dela e vira um bate-papo mesmo. Mas tem muito assunto, muita prosa. Eu sou goiana, se deixar eu trago um pãozinho de queijo também. Pode entrar no estúdio, pãozinho de queijo? Bom demais, pode. A gente já prepara um cafezinho, vai ser uma maravilha. Tá fechado. Obrigada, amigão. Parabéns. Foi ótimo. Deus te abençoe. Amém. A todos nós, você de casa também. Obrigado pela sua audiência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de acompanhar tudo que acontece, não somente aqui no nosso podcast, como também da Paula Santana. Valeu!